Bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente da hora que esse programa chega ao seu lar, eu quero dizer para você uma paz do Senhor abençoada. Para vocês que assistem esse programa Cântico de Sião, eu quero dizer para vocês que mais uma vez nós estamos chegando ao seu lar, com todo vapor, com toda autoridade no Espírito de Deus, para dizer para vocês que Jesus está voltando, para dizer para vocês que estamos aqui mais uma vez com esta palavra salvadora, com essa palavra abençoadora, com essa palavra que salva, a palavra da fé, a fé que remove montanhas, a fé que abala o mundo, a fé que transforma, a fé que te traz paz, a fé que te traz alegria, a fé que remove, como já disse, o mundo, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que eles saibam que existe um Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia. E é por isso que nós estamos aqui mais uma vez neste dia, para dizer a você que Jesus te ama, que Jesus transforma, que Jesus liberta e que Ele é a salvação. E nenhum outro há salvação, em outro nome não há salvação, pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que um dia estará implantando o seu reino aqui na terra, para levar também a sua igreja ao seu encontro e implantará o seu reino aqui na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. A todos os nossos irmãos cabo-verdianos, portugueses que falam, como diz a língua de Camões, um bom dia ou uma boa tarde, ou independentemente da hora que esse programa chegar ao seu lar, nas redes internacionais de televisões, nas redes internacionais de internet, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém. A todos nossos irmãos hispanos, que Deus la bendiga em nome de Jesus Cristo, lo Hijo de Deus. All American people speaking, I would like to tell you, God bless you in Jesus' name. In Jesus' name you be blessed. Aleluia. Eu estou dizendo a todos os irmãos que falam a língua americana, que Deus abençoe a todos eles em nome de Jesus. E eu quero dizer para vocês que esse programa é um programa patrocinado pelas Boas Novas Internacionais, que chega sempre ao seu lar, trazendo essas boas novas de salvação, boas novas de alegria à sua casa, ao seu lar. Olha, você é privilegiado de ter esse programa sempre chegando ao seu lar. Ore a Deus para que Deus sempre nos mantenha com esse programa no ar. Eu sei que esse programa tem chegado a muitos lares e tem trazido conforto, paz, alegria a muitas almas que têm nos assistido. Eu sei que porque eu tenho recebido chamadas e sei que Deus está trabalhando. E a todos vocês que nos assistem, os irmãos que nos conhecem, eu quero dizer para vocês, olha, um bom dia para todos vocês, meus irmãos, que nos assistem. E se você quiser dar um alôzinho para nós, preste sempre atenção no telefone que aparece na tela. Você pode nos chamar e dizer, alô, para nos dizer como que o programa está chegando ao seu lar. Nós iremos ficar muito felizes de saber que você está nos assistindo e que você está gostando e que Deus está falando ao seu coração. Por isso, nos dê um alôzinho. Se quiser escrever uma cartinha também, muitas vezes o nosso P.O. Box aparece aí na tela também. E eu gostaria de dizer para você, nos ajude em oração, eu tenho muito desejo que esse programa vá ao ar no Canal 20, mas custa bastante no Canal 20. Mas Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, para Ele nada é impossível. E eu estou orando ao Senhor para que esse programa um dia esteja passando no Canal 20, para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu sei que Deus fará maravilhas no meio desta comunidade portuguesa, cabo-verdiano, hispanos e toda língua que ouve, porque Deus é um Deus universal, Ele entende todas as línguas. E eu sei que nós não temos diferença de português, de brasileiro, de cabo-verdiano, de americano. Não, nós somos filhos do mesmo Deus. Amém. Falamos línguas diferentes, é claro, mas nós servimos ao mesmo Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E hoje, neste dia, mais uma vez, nós temos a nossa amada irmã Lúcia Almeida aqui conosco. Glória a Jesus. Seja bem-vinda a este programa, irmã Lúcia, sempre. Amém, obrigada. Glória a Jesus. E nós queremos dizer que a irmã Lúcia é uma bênção, ela já pregou no programa anterior e vai estar aqui nos fazendo companhia nesse programa também. E eu quero dizer para você que neste dia você abra o seu coração, dilate a sua alma
E deixa Jesus Cristo entrar e fazer uma obra muito grande no seu coração. Amém. Porque Ele tem algo de especial para você. O que o homem não pode te dar, Deus pode te dar. Amém. Então eu Aleluia. gostaria que a irmã Lúcia desse uma saudaçãozinha a todos os nossos ouvintes. Yes. Eu quero desejar aos irmãos que os irmãos abrem o seu coração, como a nossa irmã está dizendo, a nossa irmã Miriam, que me cansa em dizer que ela é uma bênção. Amém. Ela está Você é uma sempre. bênção também. Não, a irmã tem uma maneira especial de levar uma esperança. Realmente Amém. a palavra Glória do Senhor a Jesus. é esperança, é amor. E nós sabemos que a palavra do Senhor de capa a capa tem sempre muito amor, porque Deus é amor. Aleluia. Mas também sabemos que o Senhor espera que nós sejamos filhos obedientes à sua palavra. Glória a Deus. Nós, quando obedecemos à palavra do Senhor, nós só temos a ganhar. É Temos verdade. todas as bênçãos que está aqui neste livro. A palavra do Senhor fala em Deuteronômio 28. 28, de 1 a 14, é tudo bênçãos, 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 bênçãos. E de 14 até o resto do capítulo é exatamente o contrário. Só, por favor, irmãos, cheguem-se para o Senhor, passem tempo na palavra do Senhor. Não, isto é um tesouro, irmãos, isso é um tesouro. Aleluia. Quantas pessoas Glória a têm Deus. este tesouro na sua casa fechado? Tem pessoas Verdade? que têm uma Empoeirado. Bíblia e nunca abriram. É nunca verdade, abriram. Lembre que isso é um tesouro. Começa, tudo na vida começa com um princípio. Há pessoas que dizem, eu não sei, e começa a ler, mas eu não entendo nada. Peça ao Espírito Santo, que ele é o nosso professor. O Espírito Santo ensina-me e o Espírito Santo vai te ensinar, porque o Espírito Santo te ama e ele está sempre ao teu lado, sempre esperando que tu fales com ele. É verdade, glória a Jesus. E você, quando abre o seu coração, o Espírito Santo também fala com você. Amém. Porque Ele é um Deus que revela os segredos, como diz a palavra de Deus. Hoje mesmo, pela manhã, Deus me revelou algo de uma pessoa que está lá em Boston, que eu fiquei impressionada. Eu mesma, Deus revelou para mim e eu fiquei impressionada da maneira que Deus trabalha. Aleluia. E eu disse para essa irmã, como eu estou aqui de boca aberta, como que Deus me revelou isso, que eu não estou sabendo nada do que está se passando contigo. Ela falou, irmã Miriam, realmente, eu estou toda arrepiada. Deus usou você, Deus mostrou realmente para você. Uau. Deus me mostrou algo em visão. E eu falei para aquela pessoa o que Deus tinha me mostrado. Ela disse, meu Deus está te usando poderosamente. Mas isso é porque eu mereço? Não. É porque Deus é bom, porque Ele é maravilhoso. Ele revela quem Ele quer revelar. E a Bíblia diz que nós temos o discernimento do Espírito de Deus. E você, quando recebe o discernimento do Espírito, da palavra de Deus, do Espírito de Deus na sua vida, você sabe muito mais do que qualquer pessoa que tem intelectualidade. Amém. Você sabe muito mais porque a lei do Espírito, ela vai além do sobrenatural. Amém. Louvado Glória a seja o nome Deus. santo do Aleluia. Senhor. Ela vai além do sobrenatural. Ela nos mostra o mundo invisível do Espírito, o que muitas pessoas não podem ver, irmã Lúcia. É verdade, é porque verdade. eles veem no mundo material. Yes. Eles veem no mundo natural, mas nós, quando buscamos a Deus, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós vemos no mundo espiritual. Então Deus nos leva a uma dimensão muito alta que às vezes nem nós mesmos merecemos, mas Ele nos leva a uma dimensão que nós podemos ver coisas no mundo do espírito, do sobrenatural. Amém. Como Ele fez com João, quando Ele levou ele à ilha de Pátmos, no livro de verdade. Apocalipse, não é verdade? Então quer dizer, o espírito do discernimento leva você a entender coisas do mundo sobrenatural, que às vezes você diz, mas como pode isso acontecer? Com os nossos olhos, ou com o nosso entendimento humano, e com nossos olhos humanos, se nós vermos, nós não podemos entender. É verdade, é verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, não é verdade? E as coisas carnais, elas se discernem carnalmente. Então, quer dizer, as coisas espirituais se discernem espiritual. Então, quando o Espírito de Deus vem a você, você está no mundo do Espírito. Você já não está mais no mundo material, mas você está no mundo do Espírito. Isso é maravilhoso demais, não é Glória a verdade, Deus, irmã é Lúcia? verdade, é verdade. Glória a Jesus. É muita bênção, né? Esse Deus é muito bom, não é? Amém, glória a Deus. Jesus é muito lindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você está assistindo o programa Cântico de Sião, um programa que tem a responsabilidade de trazer sempre à sua casa essa mensagem de amor, de paz, de alegria e de conforto ao seu coração. Nós iremos agora, sem perca de tempo, para louvar o Senhor. Eu irei louvar o Senhor com um hino. Eu acredito que, se não me engano, vai ser o Rude Cruz,
para nosso enlevo espiritual, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você está carregando uma cruz muito pesada. Eu carrego uma cruz muito pesada. Todos nós, cada um carrega uma cruz diferente, não é verdade, Manu? É verdade. Às vezes você pensa assim, o meu problema é maior do que o do irmão. E o irmão já pensa, o meu problema é maior do que o dele. Então, ninguém sabe quem está carregando a cruz mais pesada. É verdade. Uns carregam cruz de ferro, outros carregam cruz de barro, outros carregam cruz mais leve, carregam uma cruz de isopor, que é muito fácil de se carregar, não é verdade? Mas eu quero dizer para você, Jesus carregou uma cruz de madeira muito pesada, certo? Verdade. E ele não cortou a sua cruz, portanto, não corte a sua cruz. E hoje nós vamos falar algo muito especial aqui para vocês. Sabe o que nós vamos falar agora nessa mensagem? Nós vamos falar porque Deus permite lutas na minha vida e na sua vida. Porque as adversidades da vida e as derrotas nas nossas vidas. Mas você pode perguntar, mas será que Deus permite lutas, adversidades e derrotas? Sim, pois é a palavra de Deus quem diz isso. Então nós vamos entrar no decorrer desta mensagem falando sobre isso, para você ver por que você enfrenta lutas, adversidades e derrotas. Por que Deus permite você passar por todas essas coisas. Mas sem perda de tempo, fique conosco, nós vamos voltar já já. E agora louvando ao Senhor juntamente com vocês, Miriam Camargo. Glória a Deus.
E aqui já estamos de volta novamente com o nosso programa, com esse hino maravilhoso que nós terminamos de ouvir. Que hino lindo! Esse hino, não é, irmã Lúcia, esse hino? Maravilhoso. Maravilhoso, não é? O hino que fala a alma, o espírito, o coração, não é verdade? Porque só Jesus mesmo é que pode sanar nossas dores, não é verdade? Amém, glória a Ninguém Deus, mais, não é? É verdade. Glória a Jesus. Então nós ficamos felizes porque nós sabemos que Jesus, ele é o Deus que sara as nossas enfermidades, não é verdade? Amém, glória É a o Deus. Deus que perdoa os nossos pecados. É o Deus que resolve os nossos problemas. É o Deus que faz tudo, não é verdade? Esse Deus é lindo demais, ele é maravilhoso. Glória a Então, Deus. por isso que nós louvamos o seu nome. Eu não me canso de louvar o Senhor. Uma das coisas que eu mais gosto é de louvar o Senhor. Quer dizer, pregar a palavra você está louvando, mas louvar-se é a maneira de cantar, né? Você não vê... Eu sempre sou uma pessoa que eu sempre fui, assim, meditadora em todas as coisas. Quando você amanhece o dia, você já viu que os passarinhos amanhecem o dia tudo salpicando de um ladinho para o outro, louvando, cantando, não é? Louvando a Deus, é verdade. Alegre por um dia que se inicia, Glória não é a Deus, verdade? é verdade. E você sabe, irmã Lúcia, que tem pessoas que amanhecem o dia já xingando. É verdade. É infelizmente. mal agradecido, o dia, Deus deu um dia tão bom, tão lindo, porque não tem dia ruim, não. É verdade. Todo dia Nós é que fazemos o dia é nós mau, é que fazemos o dia mal, é verdade. Mas o dia, todo dia é abençoado por Deus, todo dia é uma bênção, não é verdade? Então quer dizer, cada dia Deus traz uma bênção diferente. É verdade. Agora, nós é que não sabemos agradecer, não é verdade? verdade, é. Nós é que não sabemos agradecer, mas Deus sempre nos traz um dia abençoado, um dia de Amém. paz, um dia de alegria, um dia de gozo. É uma bênção. O povo aqui na América, eu vou dizer para vocês são privilegiados. Porque se morassem em outros países, olha, meus irmãos, é difícil. Eu já passei muita dificuldade no mundo evangélico, muita dificuldade. Já passei fome, já passei frio, já dormi no chão, já passei por... Você pode estar dizendo assim, mas será que a irmã Miriam está falando a verdade? É verdade, meus irmãos, não tem necessidade de mentira. Mas eu já passei por tudo isso. A irmã sabe de uma coisa, é bom quando a gente passa alguma coisa para darmos valor às coisas boas. Isso. Se nós nunca tivermos um tempo de necessidade, nós não vamos sentir a diferença. É verdade. E o melhor de tudo, irmã Lúcia, é que eu passei por a causa do mestre. Oh, Por a causa de Jesus. Eu não passei, não foi glória a por Deus. qualquer outra coisa, não. Eu passei foi por a causa de O Jesus. seu galardão vai ser grande, irmã. É, sofrendo na obra, sabe? Às vezes eu falo isso, às vezes a gente fala assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de abençoar. Graças Sempre. a Deus. Quando eu posso, e às vezes quando eu não posso, às vezes eu faço o impossível. Sim, sim. Às vezes eu tiro de mim para abençoar os outros. Eu não quero dizer assim, a Bíblia diz que uma mão dá, a outra esqueça. Mas eu sempre gosto de abençoar as pessoas. Mas eu não sei, por incrível que pareça, parece que quanto mais a gente abençoa, as pessoas são mal agradecidas. Mas o seu galardão está a ganho, irmãos. Nós, muitas vezes, nós deixamos de fazer uma bênção porque nós damos alguma coisa a alguma pessoa e depois nós vemos, eu não devia ter dito, eles não usaram numa boa causa. Mas uma coisa é certa, nunca deixe de fazer o bem. Isso. Porque o seu galardão o Senhor vai dar. Quanto à pessoa a quem você deu, aí é entre ela e Deus. Mas o seu galardão está sempre seguro. E o seu galardão, a irmã, está sempre seguro. E o Senhor vai abençoar sempre. Você sabe, olha, às vezes teve uma época, aí eu vou dizer isso aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Eu sofri fazendo iar de seu, porque eu não tinha outra maneira de ajudar. Então eu venho aqui e lá, eu faço um iar de seu, eu pego aquele dinheiro e eu mando. Agora mesmo eu preciso fazer uns iar de seu para mandar uns brinquedos para uma creche no Brasil, porque eu me comprometi. Sim, sim. Certo? Então, de vez em quando eu faço uns iar de seu, e eu fazia uns iar de seu, porque meu esposo às vezes falava, você não há necessidade de você estar fazendo iar de seu. Para que você fez? Eu estava doente, porque eu estava com o joelho muito ruim, que inclusive eu precisei de operar. Mas eu abençoei essa pessoa nessa época, ajudando comprar uma casa. Essa pessoa era muito pobre, não tinha para onde ir. E eu ajudei, eu me sacrifiquei mesmo o máximo que pude. Mas você sabe, depois a gente ficou sabendo coisinhas assim que a gente sabe, que desagrada, sabe? Aí eu falei assim, meu Deus, que mal agradecida. Me sacrifiquei tanto, Senhor. Senhor, tanto que eu fiz, Jesus. Mas a Bíblia diz, meus amados, que se você dá um copo de água a qualquer pessoa, se você dá com amor, eu vou dizer para você, a Bíblia diz que você recebe 100 vezes mais no reino de Deus. Glória a Deus. Então é por isso que eu não me preocupo, eu não estou preocupada se alguém agradeceu, se deixou de agradecer, porque Jesus, quando curou os 10 leprosos também, ninguém quase veio agradecer, só um voltou. E Jesus disse para ele assim, mas só você voltou? Jesus quis dizer assim, que povo mal agradecido, não é verdade? Só um. Mas aquele que voltou foi o único que ficou salvo. Exatamente. Os outros ficaram curados.
ficaram todos Exato. curados. Mas o que voltou é que fiquei salvo para a honra e glória do Senhor. Exatamente, mas foram mal agradecidos, não foram? Porque como que eu recebo uma bênção, por exemplo? Como que eu te abençoo e você me paga com mal? Não é? Mas, infelizmente, existe isso. Mas nós não vamos falar sobre esse assunto, porque não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o assunto que eu falei com os irmãos. E agora nós iremos entrar no assunto da palavra. Nós já temos apenas 37 minutos já andado para andar e falar dentro da palavra. E eu queria explicar para vocês exatamente por que Deus permite lutas, adversidades e derrotas, às vezes, na minha vida ou na sua vida. Eu, por exemplo, eu tive uma época que aqui na América eu tinha milhões em casas, perdi tudo isso e às vezes eu fiquei procurando a Deus resposta, por quê? E fiquei até um pouco atribulada na época, porque foram mais ou menos 3 milhões e 500 mil dólares em casa, irmã Lúcia. Oh my God. Sim. E se fosse uma pessoa que é anormal, pegava uma arma e se matava e dizia, né? Mas nós não, que nós servimos a Deus, nós sabemos que o nosso galardão não está aqui. Amém. Nós sabemos que toda a riqueza desse mundo aqui, nada disso vai para o céu, tudo isso vai ficar aqui. Se Deus me chamar hoje, eu chamar você, você deixa tudo. Então, se você tem que fazer alguma coisa, invista na obra de Deus. Amém. É o que você mais ganha. Às vezes você tem tanto e você fica se segurando. Não se segure, não. Se você tem que abençoar, abençoe. Abençoe a pessoa que precisa, abençoe a obra de Deus, abençoe as pessoas que são necessitadas. Você vai receber de Deus. Amém. Sabe? Olha, e eu digo para a honra do nome do Senhor, de uma maneira ou de outra, irmã Lúcia, eu tenho recebido grandemente de Deus. Glória a Deus. Grandemente. Quando eu vejo Deus me abençoa, que eu não sei nem como. Graças eu digo, a meu Deus. Só Deus mesmo. Nosso Pai é Olha, já fui em Israel 7 vezes. Glória a Deus. 4 vezes eu fui abençoada com passagem. Graças não pedi, a Deus, foi Deus que me deu. Graças então a quer Deus. dizer, eu só tenho que agradecer a Deus. Amém. Porque Deus é bom. Amém. Cada passagem para Israel é 2.500, 3.000 dólares. Yes. Então quer dizer, Deus já me privilegiou com tantas essas Graças bênçãos. ao Eu agradeço Senhor. a Deus é Ele. bom, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a Bíblia diz que as portas do céu não estão fechadas. Deus não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus não está com sua mão encolhida para que não possa abençoar. Mesmo nas adversidades da vida, Deus está abençoando você, Deus está me abençoando. Ele está nos dando. Nossos irmãos, se eu fosse contar testemunhos aqui, eu ficava um dia inteiro na televisão e ainda não dava, de tanto testemunho que eu tenho para contar, Glória que Deus a já Deus. fez na minha vida. Apesar de ter sido sofrida na obra de Deus, ter sido sofrida quando eu era criança, depois de uma certa idade. Mas eu digo uma coisa, Deus tem me abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Deus tem, irmã Lúcia. Deus é abençoador. Deus tem me abençoado. Deus, quando eu nem espero, Deus manda. A Bíblia diz que o profeta ele não tinha de onde ter comida, mas Deus me enviou um pássaro. A Bíblia diz que o profeta estava dormindo, mas quando ele se acordou, tinha o pão, tinha o peixe do lado dele. Amém, Porque nós servimos ao aleluia. Deus do sobrenatural, aleluia. Glória a Deus, O Deus que aleluia. pode todas as coisas. Louvado Graças seja o a nome Deus, santo do Senhor. aleluia. Eu não sei se vem do norte, se vem do sul, se vem do leste, se vem do oeste, mas Deus manda. Amém. Glória a Deus. Ele manda. Seja levado Eu ao sou nome do prova Senhor. disso. Graças ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas agora nós vamos entrar na mensagem da palavra de Deus. Esta é a minha Bíblia. E você tem uma Bíblia na sua casa. Você pega agora e leia a Bíblia juntamente comigo. Nós vamos para o Salmo 66 e versículo 10, é onde nós iremos começar aqui esta mensagem. Para mostrar para vocês por que Deus permite lutas e adversidades e derrotas nas nossas vidas. Deus Aleluia. permite isso? Sim, eu vou lhe mostrar dentro da palavra de Deus que Deus permite esse tipo de coisa. Mas para nós chegarmos a um aprendizado. Não é porque Deus queira, Deus é contente que nós estamos sofrendo, não. Não é nada disso. Nós vamos chegar lá. Ok? Então nós vamos começar pelo primeiro versículo, versículo 10, que diz assim: Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Aleluia. Ok? Tu, ó Deus, nos submeteste à prova. Então quem que nos põe à prova? É Deus. É Deus, não é verdade? Amém. Tu nos submeteste à prova, tu nos refinaste como a prata. Verso 11. Fizeste-nos cair numa armadilha. Está aqui. Tu deixaste-nos cair numa armadilha. Ok? E sobre nossas costas colocastes fardos pesados. Ok? Então nós estamos vendo aqui pela palavra de Deus que aqui diz: fizeste-nos cair numa armadilha. E sobre nossas costas puseste fardos pesados. Verso 12. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. E não, passamos pelo fogo e pela água.
mas a um lugar de fartura nos trouxestes. Aleluia, glória a Deus. Então, quer dizer, aleluia. passou por isso tudo, mas para chegar num lugar de fartura, não é verdade? Graças a Deus, aleluia. Então, ele diz aqui, o salmista falava com Deus de uma maneira especial, porque é a palavra de Deus. Amém. O salmista falando com Deus. Mas às vezes você diz, meu Deus, tudo isto para chegar num lugar de fartura? Será que eu preciso? É uma pergunta. Por que Deus nos submete a provas? É uma pergunta. Aí eu te respondo. Porque depois de nos colocar à prova, Deus vai nos colocar no lugar da vitória. Louvado seja o nome santo do glória Senhor. a Deus, aleluia. Esse texto que nós lemos é muito sério. Deus nos submete à prova, ok? Ele nos submete à prova. Ele nos submete ao teste. Esse é o teste de Deus, no verso 11 e o verso 12. Ele nos submete a esse teste. E agora nós vamos começar a dizer por que Deus nos coloca à prova. E aqui estão os elementos de Deus. Ok? Aqui estão os elementos de Deus dentro deste salmo, que nós vamos começar e andar por ele e ver no versículo 11, do verso 11, o que diz. Fizeste-nos cair numa armadilha. E sabe o que esse texto quer dizer sobre isso? Fizeste-nos cair numa armadilha? Isso é uma resposta. Deus permite nós passar por situações impossíveis de nós resolvermos, ok? De nós resolvermos. E a palavra aqui está, diz que será que diz ainda que é Deus que nos submete? Sim, Deus permite nós passarmos por dificuldades, por problemas, por lutas. E às vezes você diz assim, mas não é Deus não, é o diabo. Aí eu digo para vocês, amados, não é o diabo não, é Deus mesmo. Glória a Deus, Deus permite. aleluia. Claro que tem muitas lutas que vêm da parte de Satanás. Yes. Mas Deus também nos submete à prova. E a ideia do texto aqui é como se fosse um pássaro, como nós lemos, como se fosse um pássaro que cai na rede e está ali se esperneando e não consegue sair. Você já viu um pássaro quando cai numa rede? Eu estou falando de pássaro cair na rede, não na gaiola. Já vi, yeah. Na rede. Eles se esperneiam, eles puxam para o lado, eles ficam para o outro, mas eles estão presos ali. Isso significa, na minha vida e na sua vida, situações impossíveis, situações difíceis que eu e você não podemos resolvê-los. Nós não temos recursos e nem capacidade para resolver estes problemas. Não, neste mundo há muitas pessoas passando por dificuldades, há muitas pessoas passando fome, que eles não têm mesmo capacidade alguma de resolver os seus problemas, não é verdade, irmã? É verdade, infelizmente. E você às vezes pergunta, por que Deus faz isso? Eu tenho visto muitas pessoas falar, por que Deus faz esse tipo de coisa? E eu lhe respondo, primeiro, para que nós possamos ver as nossas limitações. É verdade. Certo? Deus nos coloca à prova, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus lhe coloca à prova, Deus nos coloca à prova para ver, aleluia, as nossas limitações, para nós aprendermos que nós somos limitados e que nós dependemos de Deus, aleluia. Amém, aleluia. Louvado seja o nome Glória a santo do Deus, Senhor. aleluia. E o salmista no Salmo 40, no verso 7, ele diz assim, eu sou pobre e necessitado, mas o meu Deus, Ele cuida de mim, aleluia. Graças então aqui esse salmista, aleluia. ele dizia, Davi dizia, eu sou pobre e necessitado. Como também eu sou pobre e necessitada, mas o meu Deus, aleluia. Ele cuida de mim. Graças Ele tem visto as minhas limitações. Ele sabe que muitas vezes eu não sou capaz. E Ele vem e nos ajuda. Mas Glória a Deus nos coloca e permite a prova para que nós reconhecemos que Deus é Deus e que Ele cuida de nós. Ele está aqui, o salmista está aqui reconhecendo as suas limitações diante de Deus. Louvado Glória seja o a nome Deus, santo do aleluia. Senhor. Às vezes a gente pode perguntar, eu estou preso numa rede, eu estou preso num problema, eu estou preso numa situação difícil. E para você reconhecer quem é você tem que cair nessa situação. Porque às vezes tem pessoas que eles têm o nariz muito empinado e eles não querem reconhecer que Deus é Deus. É verdade. Eles não reconhecem as suas limitações, eles não reconhecem que eles são limitados. E que Deus é quem dá vitória. Tem um certo salmo que diz que o cavalo se prepara para a guerra. Ok? O cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. É verdade. Agora, você tem que reconhecer que você é limitado. E que você depende de Deus. E por isso Deus permite a adversidade, a luta e a derrota na sua vida. Para que você reconheça que você é limitado e que Deus é Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Segundo aleluia. ponto. Por que nós passamos lutas? E por que nós
somos humilhados às vezes. Às vezes você pergunta, por que passamos luta? Por que nos humilhar diante de Deus? Ok? A Bíblia nos fala de um rei chamado Manassés, e um outro rei que era chamado Uzias. Eles foram os dois reis que ficaram mais tempo no trono. Eles foram reinos poderosos. Eles eram poderosos, passaram mais tempo no trono do que qualquer outros reinos, ou qualquer outro rei. Ok? Mas chegou uma hora que o rei Manassés, ele ficou com o nariz tão empinado porque ele achava que ele era quem fazia todas as coisas. Ele mesmo sendo um servo de Deus, ele não reconhecia que ele conseguia as vitórias e que ele conseguia as batalhas, era através do Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Então ele começou, a Bíblia nos fala que ele começou a fazer, em 2 Reis, capítulo 21, verso 6, diz que ele começou a fazer holocausto. Vejam bem, meus amados, holocaustos com crianças, com ser humano. Já pensou? Deus odeia essas coisas. É como a mesma coisa que os feiticeiros, os satanistas fazem, eles sacrificam o ser humano, e Deus odeia estas coisas. E aqui Manassés começou, irmã Lúcia, a fazer holocaustos com crianças. Quer dizer, ele se esqueceu do que Deus fez na vida dele, e o homem, quando se esquece de Deus, ele começa a praticar maluquices na sua vida que ele não vê o que ele está praticando. Ele começa a fazer coisas diabólicas, ele começa a fazer coisas terríveis que o ser humano não é capaz de entender. Meu Deus, como às vezes nós vemos tanto, aquele povo que arranca a cabeça dos outros fora, não é verdade? São coisas que não dá para nós entender, amados. São coisas que não dá para nós entender. Mas é para que o homem entenda que ele não é ninguém, e que ele necessita de Deus, e que ele é limitado, e que ele precisa da presença de Deus na vida dele, porque sem Deus ele não é ninguém. E aqui o rei Manassés, ele começou a fazer maluquices, ele começou a oferecer crianças em holocaustos. 2 Reis, capítulo 21, verso 6, como já disse para vocês. E ainda convocando feiticeiros. Isto é, Deus se irou com essas coisas. É verdade, muitas vezes. Que coisas malucas, não é? Uma pessoa que estava nos caminhos de Deus, daqui a pouco começa a se desviar de Deus. Isso é o ser humano. É verdade. Certo? É o ser humano. Então, às vezes você pode dizer, mas ele ofereceu criança no holocausto, mas também Abraão não ofereceu o seu filho Isaac, quis matar o seu filho Isaac. Mas eu digo para você, agora sim, meu amado, a história aqui muda. Sabe por quê? Porque Abraão foi uma prova de Deus, é diferente. Deus pediu Isaac em sacrifício a Abraão, não é verdade? Então aqui a coisa foi bem diferente, diferente da coisa de Manassés, porque Manassés, ele estava oferecendo coisas a Satanás, ele estava oferecendo crianças a seus deuses, ele esqueceu de Deus, a deuses mortos, que Deus odeia quando nós adoramos deuses mortos. Então ele começou a oferecer coisas a feiticeiros, mente louca. E Deus se irou contra ele e se levantou, porque antes, irmã Lúcia, quando Deus levantava para se vingar, Deus levantava os seus inimigos vinham contra eles. E ali eles perdiam as batalhas, e ali os seus inimigos começaram a vir se colocarem contra ele, ok? E eles começaram ali ficar derrotados diante dos seus inimigos. Ora, um rei que tinha tanto poder, o rei que mais reinou em Israel, agora ele estava sendo derrotado pelos seus inimigos. Entre os espinhais. 2 Crônicas 33, 11 a 13 nos diz a história. E quando ele se achou massacrado, ok? Quando ele se achou humilhado pelos seus inimigos, muito humilhado, porque ele viu que tudo estava mal para ele, então ele estava enfrentando situações impossíveis. Ele estava mesmo numa situação difícil, que seus inimigos vieram contra ele, e ele estava ali sendo massacrado. Ele não tinha como sair, para ele ver quem era ele. E Deus nos permite, meus amados, adversidades, problemas, lutas, derrotas, sabe para quê? Para você reconhecer quem é você, que você é limitado. Deus permite vir sobre a minha vida para me reconhecer que eu sou limitado e que eu dependo de Deus. Amém, glória Aleluia. a Deus. Yes. Como o salmista Davi disse, eu sou pobre e necessitado, mas o meu Deus cuida de mim. Aleluia. Então, em nossas fraquezas, limitações, o que acontece? A gente desce, a gente se quebranta, a gente desce até o pó. E você mesmo sabe disso, mesmo católico, mesmo que não seja evangélico, quando você reconhece suas limitações, que você vê que não tem mais saída nem de um lado nem para outro, você se coloca de joelho no chão, você levanta as mãos para cima e você diz, meu Deus, me ajuda. Tem misericórdia de mim, não é? Aleluia. Você se aquebranta dentro de você. Para quê? Para que você reconheça
que Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glória a E que Deus. todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Amém. E o poder e o controle está nas mãos dele. Agora Manassés ali estava no controle de Deus. Ele reconheceu que o Senhor é Deus. Quando seus inimigos vieram contra ele, ele se humilhou, ele desceu no pó e ele disse assim: Senhor, tem de misericórdia de mim. Glória a Deus, aleluia. E ele reconheceu, porque reconheceu que Deus ainda, na sua benignidade, mesmo nós errando, Deus perdoa os nossos erros, porque Ele é amor. Porque a Bíblia diz em São João, eu penso em São João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pensa que você vai morrer nessa luta, não. Porque Deus, quando Ele vê que você estiver sucumbindo e que você reconhecer as suas limitações, que você reconhecer que Deus é Deus, aí sim, que você se ajoelhar e reconhecer que Ele é o Senhor, Deus vem ao teu encontro. E Deus vem ao teu encontro e Ele te socorre, aleluia, com o seu braço poderoso, aleluia. Por quê? Porque Deus é amor, aleluia. Amém, aleluia. E mesmo Ele vendo que nós estamos errados, Ele ouve a nossa oração, louvado Glória seja o a nome Deus, santo do aleluia. Senhor. E Ele colocou a Machuri Cantalamanaia novamente, ali aquele homem, Manassés, de volta ao trono. Por quê? Porque ele reconheceu que Deus é Deus. E quando você sabe quem você é, e você se humilha, que você não é o tal, que você é apenas um ser humano, que você não é ninguém, porque e acima de Deus não há ninguém. Amém, Nós aleluia. não somos ninguém. Às Glória vezes a você Deus. tem um orgulho tão grande dentro de você, mas quando você vê que você não é ninguém, quando você tem uma enfermidade, quando você vai para um hospital doente, que o médico te desesperança, que o médico diz para você: você vai morrer, você tem tantos dias para morrer, você vê que você não é ninguém, que a vida pertence a Deus. Amém. Aí sim, você desce no pó. É verdade, aleluia. Você desce no Glória a pó Deus, e aleluia. você busca sozinho, você busca a Deus. E muitas vezes você tenta resolver o seu problema sozinho e você não consegue. Por quê? Porque nós dependemos de Deus, aleluia. Amém, aleluia. Nós dependemos da capacidade de Deus. Só Ele é que resolve todas as coisas. Ele que nos dá a finança. A Bíblia diz em Filipenses 4,19 que o nosso Deus, segundo as suas misericórdias, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Amém, Então glória tudo a que Deus. você tem, tudo que nós temos, está nas mãos de Deus. Ele é quem nos dá, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E aí sim, depois disso aqui, você passou na primeira prova. Quando você se ajoelha, quando você reconhece que Deus é Deus, aí sim você passou na primeira prova. Mas agora vem a segunda prova Glória a desse Deus. mesmo salmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem Aleluia. gente que só fala que Deus é amor. Exatamente. Ele se esquece que Deus também é fogo consumidor, ok? Justo. E pensa que ter vitória é muito fácil, mesmo errando. Fazendo tudo que não deve. Você está muito enganado. Eu também, se eu estiver pensando assim, eu também estou muito enganado. Pensa assim, é assim que eu faço, é assim que eu vou fazer? Não, não é assim, amado. De maneira alguma não é assim. Nós não somos ninguém, ok? Glória a Deus, aleluia. E agora nós vamos, segundo, sinta o drama da prova de Deus. Aleluia. Sinta o drama da prova de Deus sobre as suas costas. Isso eu também posso sentir sobre as minhas costas. Como ele disse aqui, puseste sobre nós um fardo pesado, ok? Escute bem isto, meu amado. Um fardo pesado, se colocar em cima de mim ou em cima de você, nas nossas costas, você sabe, uma coisa muito pesada, ok? Sobre mim ou sobre você. Vai causar o quê? Vai causar pressão, não é verdade? Em cima de mim, em cima de você. Você sabe o que vai fazer, pressão, e pressão muito forte. E o texto fala sobre esta pressão, ok? Sobre nossa vida. E é o impossível um cristão conhecer, irmã Lúcia, poder sem ter pressão. É verdade. É impossível um crente reconhecer o poder de Deus, quando ele não reconhece primeiro a pressão. Primeiro ele tem que passar pela pressão para reconhecer o poder de Deus, ok? Amém. Mais poder, mais pressão. Mais poder, mais pressão. No limite da estrutura. E significa também que o poder vai vir à nossa vida no limite da nossa estrutura. Assim como um peso que colocamos aos nossos ombros, como falou o salmista Davi. Nós só colocamos o peso que nós possamos suportar. Yes. Porque se nós colocarmos mais, nós vamos cair. É como o alicerce da casa. Exatamente. E Deus não vai colocar uma luta sobre você, na qual Ele vai esmagar você. Não, não. Não. Deus vai permitir uma luta vir sobre mim, sobre você,
mas que nós possamos suportar esta luta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, mais poder, mais pressão. Mais pressão, mais poder. Então, há uma lei física que mostra no mundo, eu até ouvi essa história, no mundo espiritual. Veja bem, uma caldeira, acho que a irmã Lúcia conhece uma caldeira, no Portugal tem muita caldeira, né, irmã Lúcia? Então, uma caldeira, ela solta uma fumaça, não é verdade? Yes. O único objetivo daquela caldeira é esquentar a água, não é? E sobe aquele vaporzinho, né? Aquele vapor inútil que vai e se desfaz, não é verdade? Yes. Para cima do calor que vai Yes. aquecendo aquela água, né? Então, ela pode ficar 24 horas ligada, mas aquele vapor se torna no mesmo. É inútil, não é verdade? Então, é liberada aquele vaporzinho. Mas um navio, ok? Um navio, uma caldeira de um navio, ok? De um navio, uma locomotiva, ok? É feita com um aço especial, eu estava lendo sobre isso. Ela é feita com um aço especial. À medida que a caldeira recebe a pressão do calor externo, ok? O vapor de dentro da caldeira se condensa e forma uma coisa de poder, de pressão sobre aquela caldeira, mais poderoso do que aquele vaporzinho que nós vimos sobre a caldeira. Pois. É Ok? verdade. Yeah. Então, aquele vapor, então ela tem um escape na caldeira de pressão. Quando aquele vapor chega ao seu nível, é aquela pressão que põe a locomotiva ou o trem para andar. Você está entendendo? Yes. Então, mais pressão, mais ela anda, não é verdade? Mas ela tem uma válvula de escape, é como se fosse uma panela a pressão. Uma panela a pressão, quando ela chega ao limite da pressão, se não tiver no limite certo, ela explode, porque aquela pressão é tanta Yes. que ela tem que sair, não é verdade? Então, assim é a válvula que funciona para uma locomotiva e para um trem, não é? Digamos assim. Então, a panela a pressão é a mesma coisa. Sair aquele vapor, empurra o vapor para fora. Então, aquele vapor que se causa no navio e na locomotiva é que faz ele andar. Então, a diferença do vapor da caldeira de aquecer a água é inútil. Pois. Aquele vaporzinho não faz nada, não é verdade? E a da locomotiva e a do navio se transforma em poder. Uau. É Sabia? verdade. Yeah. Se transforma em poder. Por quê? Porque ela faz o navio andar através daquela pressão, não é verdade? Externa. Então, tribulações e adversidades, lutas, não vem muitas vezes do diabo, não. Elas são permitidas por Deus, para que nós reconheçamos as nossas limitações. É pressão, é isto, é uma coisa, é outra. E você diz, meu Deus, eu não aguento mais. E não, para ter essa coisa na vida, e para você ter esse poder na sua vida, você tem que ser pressionado. Amém. Você tem que ter pressão. Quando você está sendo pressionado, é porque Deus está te pressionando para que você receba de Deus aqui na sua vida. Então, 2 Coríntios 4,17 nos diz uma prova viva, porque a nossa leve e momentânea tribulação, quer dizer, tribulação, pressão, produz em peso um peso de glória. Não falei sobre o peso que nós carregamos? Um peso de glória, poder. 2 Coríntios 4,7. Em tudo somos atribulados, pressão, mas não somos angustiados, poder. Não é verdade? Glória a Deus. Então, perplexos, pressão, mas não desanimados, poder. Porque quando você está perplexo, aí o poder de Deus vem sobre você e você recebe o poder. Perseguidos, pressão, mas não desamparados, poder. Abatidos, pressão, mas não destruídos, poder. Aleluia. E não? Quando Paulo clama a Deus por causa de um mensageiro do diabo que atacava ele, o que foi que Deus disse para ele? A minha graça te basta. A minha graça, ele ainda disse assim, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo, e a minha graça te basta. Quer dizer, o meu poder se aperfeiçoa na pressão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, Paulo ali, ele foi testado, e Paulo disse, não me gloriarei nas minhas fraquezas, mas na pressão. Porque o poder de Cristo habita em mim. Porque sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas angústias, por causa de Cristo, do amor de Cristo. Então, quer dizer, tudo isso é pressão. Porque quando eu estou fraco, é pressão, não é verdade? Então, quando eu sou forte,
Poder, não é verdade? Então tem gente que diz, manda fogo, Jeová, manda fogo, manda poder, Jeová. Ah, é? Você quer poder? Então aguente a pressão. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Você está pedindo pressão sobre a sua vida, para a sua vida, e isto faz parte do teste de Deus. Para te levar a um lugar de vitória, a um lugar de sucesso na sua vida. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Aleluia. Então tem que ter pressão. Por isso é que o diabo te persegue a você, a pessoas no mundo. E às vezes tem pessoas que reclamam que Deus é esse que provê o diabo nos atribular, que Deus é esse que permite as crianças morrerem, que Deus é esse. Olha, Deus permite todas essas coisas para nós sabermos que sem Deus nós não somos ninguém. Amém, que sem Deus nós não somos nada, que sem Deus nada nós podemos fazer, mas com Deus nós podemos todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se você deixar os limites de Deus na sua vida, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Glória a Deus, então, aleluia. aqui quando diz assim que os inimigos estavam cavalgando sobre a sua cabeça, quando disse o salmista Davi, cavalgando, já pensou o que é cavalgar? Cavalgar é o inimigo ter vitória sobre você, não é verdade? Cavalgando sobre sua cabeça, no sentido figurado, quando o inimigo cavalga, estava em vitória, e nós estamos passando às vezes por derrota, mas nós passamos por derrotas, é uma coisa que é uma prova de Deus. Nós não podemos ter vitória sem derrota também. É outra coisa, viver em derrota. Você ter derrota é uma coisa, você viver em derrota é outra coisa. É verdade. Isso é não, nós não podemos viver sempre em derrota, porque aí não é de Deus. Não. Deus permite nós passarmos por derrotas, mas Deus nos coloca na abundância, nós reconhecemos a diferença monumental dessas coisas. Amém. Não é verdade? Então é porque Deus permite, porque passamos por derrota. Você pergunta, por que Deus permite que passamos por derrota? Por quê? Primeiro, para você se examinar e se analisar e meditar e saber por que essas coisas estão acontecendo. Examinar nós mesmos. Deuteronômio 8, 2 e 3 nos diz que Deus permitiu que o seu povo fosse humilhado, deixou eles ter fome, deixou eles ter tentado, para ver realmente o que havia dentro do coração deles. É verdade. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Então, meus amados, a nós mesmos nós temos que examinar, permitir às vezes Deus permite às vezes nós sermos derrotados, para que nós aprendamos com ele, nós venhamos a aprender, na próxima vez nós sabemos lutar com o problema. Quando o problema vier outra vez, você não vai cair naquele problema, claro. Porque você já sabe negociar, já sabe com o que você está trabalhando, não é verdade? Você já passou por aquilo. Então, nós somos às vezes derrotados em certas áreas, mas nós não vamos viver na derrota. Nós somos vencidos em certas áreas, para que nós aprendemos. Deus está nos estruturando. Uma águia, quando ela tem seus pintainhos, ela joga de lá de cima do ninho. Ela joga no chão. Quando ela vê que ele vai cair no chão, ela corre e agarra. Por quê? Porque ela está treinando o seu filhote a voar. Amém. E Deus, quando ele nos coloca em pressão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Deus está testando a nossa fé. Amém. Deus está testando a nossa vida, para que nós aprendamos que nós somos limitados, que nós dependemos de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Santo Senhor. E às vezes nós passamos, irmã Lúcia, pela água, pelo fogo, pela dificuldade, mas Deus está fazendo você crescer. Aleluia. Através disso nós estamos crescendo, louvado seja o nome do Santo do Senhor. Nas lutas, nas adversidades. No Salmo 144 diz assim, por que passamos por lutas e adversidades em tudo? Por quê? Porque Deus está nos treinando. Aleluia. Agora, primeiro, por quê? Deus, para maximizar nosso potencial também. Deus quer ver o seu potencial. Qual é a estrutura do seu potencial? Qual o melhor de seu talento? Quando Deus tem para você desenvolver, o que você tem para fazer, ele põe você à prova, para que você aprenda a ter esforço. Nós não vamos medir um esforço grande numa luta pequena, não é verdade? É verdade. Mas quando nós temos uma luta grande, o que acontece com nós, irmã? Nós passamos a buscar a Deus, nós jejuamos, nós descemos no altar de Deus, e nós pedimos misericórdia, nós pedimos conhecimento, e você diz, como vou resolver isto, Senhor? E agora, Senhor, como vou fazer? E Deus, pela sua misericórdia, ele vem então enquanto te dá o espírito de discernimento, e você sabe, porque Deus permite, porque você está passando aquele problema. E você diz, Deus, obrigada. Tu me fizeste passar pelo fogo, pela água, pelas adversidades, para você valorizar outros que passam também na sua vida. Porque às vezes nós valorizamos só nós somos egoístas. E Deus quer que nós aprendamos também com os outros, porque o ser humano, realmente ele é assim. Ele pensa só nele. É verdade. E Deus quer que nós valorizamos os nossos irmãos, ok? Nós valorizamos o nosso irmão que está do nosso lado. Nós pensamos que ele também é suficiente para nos ajudar, para fazer tudo e nos ajudar, e nós não sermos a sós, porque nós somos realmente egoístas. E Deus não gosta disso.
E às vezes você fala, eu não preciso de ninguém. Eu não necessito de ninguém. Você não sabe que você precisa. Amém. A Bíblia diz que um cordão de 2 cordas é muito mais difícil de quebrar do que uma, não é verdade? Então não é em vão que a palavra de Deus fala isso. E se você fala isso, que eu posso tudo fazer sozinha, é mentira sua. Eu digo, você é um mentiroso, desculpa te falar, mas você é um mentiroso, porque nós necessitamos de uma pessoa para nos ajudar. Vê se você segura a tribulação. Vê se você segura a luta. Agora, se você está na tribulação, na luta, na tribulação, angústia, desespero, tem um irmão abençoado do seu lado que busca, que ora, você logo corre para ele, para você ver que você precisa de alguém. Glória a Deus. Que você necessita de alguém, que você não é sozinho. E que Deus fez o nosso próximo para nós valorizar ele. Amém. Não é verdade? E sabe por que Deus permite as adversidades na nossa vida? Para nós sermos cuidadosos, zelosos, vigilantes e passar a ter mais atenção. Quando a próxima luta vier, nós sabermos entrar no meio dela e sair cantando o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E o último, para terminar, nos últimos nos diz que a luta ela vem para nos refinar. É como a prata que passa pelo fogo. A prata, para ser refinada no fogo, ela vai no fogo e o ourive bate ela muitas vezes, e bate ali em cima, vai tirando tudo quanto não presta, até ela ficar bem purificada. O ouro do mesmo jeito. E ele conhece a parte mais simples. Diz que a parte mais simples da prata, irmã Lúcia, é a última. Porque quando ela está no processo de lapidação, quando o ourivo olha para ela e se vê dentro dela, ele diz, ela está limpa. Glória a Jesus. E é isso que Deus quer fazer com nós também. Este é o sinal do próximo futuro, da prata. Vai ao fogo. Então a sua vida tem que ir ao fogo. Nós temos que ir ao fogo. Mas Deus está nos refinando como a prata. Aleluia. Ele vai valorizar você, porque você está passando pela luta. Você está reconhecendo que Ele é o Senhor. E Ele vai valorizar você, louvado seja o nome do Senhor. Segundo, para você não desperdiçar o que Deus te deu. Tem pessoas que estão no lugar da vitória, mas eles estão sempre reclamando. Estou no lugar errado. Está abençoado, diz que não está abençoado. Eu tenho tanta coisa, eu não tenho nada. Está sempre reclamando. Então, minha gente, Deus faz nos passarmos por esses problemas para nós reconhecermos que Deus é Deus, que Deus é bom. Aleluia. O crente, ele é vitorioso. Se ele passar pelo teste, então ele passa pela derrota cantando. Aleluia. Ele destrói todas as barreiras cantando, porque Deus é com ele. Amém. E ali ele sabe usufruir o que Deus lhe deu. Está preocupado com o crítico? Às vezes muitas pessoas nos criticam, o crente lá orando isso e aquilo. Está preocupado com isso? Não se preocupe com isso. Paulo disse, procuro ter uma boa consciência para com Deus. Críticos, eles não mudam a nossa história. É verdade, sim. Está falando de você? Passe por cima cantando em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Provérbios 6,16, que a coisa que Deus mais odeia é a pessoa que fala mal do outro. É verdade. Deus detesta, Deus odeia. Então não seja esse tipo de pessoa, meu amado. Para que você possa reconhecer, receber a bênção de Deus por sua causa, na sua causa, no seu caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você apreciar o preço que Jesus pagou para a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, e através das lutas, através das adversidades, através da derrota, você possa passar cantando e aprender com Jesus Cristo, Filho de Deus. E outra coisa, sem contar com os fofoqueiros que existem. Tem tanta gente que falam de nós. Tem tanta gente que olha e diz, o seu ministério está derrotado. Você já não tem mais ministério. Quem é você para falar uma coisa dessa? O nosso ministério, quem valoriza é Deus. Amém, aleluia. É Deus que valoriza Glória o nosso ministério. Aleluia. É Ele que nos faz cavalgar sobre as nuvens do céu. Nós passamos por luta, nós passamos por derrota, nós passamos por adversidade, mas nós não somos derrotados, como já li para vocês. Nós não estamos em derrota, nós estamos em vitória, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é o nosso Deus da vitória. Então, fofoqueiros, critiqueiros, fiquem de lado, porque nós vamos passar no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, louvado seja Deus. Isso sempre existiu e sempre vai existir. E aqui passamos por tanta pressão, irmã Lúcia, por tanta dificuldade. E às vezes nós olhamos faladores, as pessoas que esquece, meus irmãos. E lembre-se que a Bíblia diz em Provérbios 16, que Deus odeia esse tipo de gente. O acerto deles é com Deus, não é comigo, não é com você. Mas é com Deus. Esqueça isso, perdoe e vá cantando o hino da vitória, porque Deus é com você. Seja íntegro, seja honesto, porque Deus será contigo no teu caminhar, louvado seja o nome santo do Senhor. Não troque, aleluia, não toque naquelas pessoas que são de Deus e não troque a sua bênção pela crítica, mas deixe o soberbo de lado. Aleluia. Deixe o soberbo de lado, vamos ser honestos e desfrutar tudo que Deus nos deu e que Deus nos tem dado, louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia. Glória a Jesus, Ele é fiel para nos abençoar, mas nunca ponha
aprova o seu coração e nunca ponha no terreno, que significa no terreno do inimigo, o seu coração. Mas coloque o seu coração sempre na presença de Deus, no terreno de Deus. Porque tudo aqui fica. Não coloque o seu coração nas coisas terrenas também. Porque tudo aqui fica. Eu nunca vi um rico milionário levar nenhum pedaço de ouro para o céu. Mas fica tudo aqui. Porque Deus enalteceu ele. Agora, porque ele enalteceu, ele vai me humilhar? Não. Porque aqui tudo fica. O dia que você morrer, você vai deixar tudo aqui. Pense que você é melhor, porque Deus tem te dado, porque você é rico, por causa da sua posição. Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Deus me valoriza pelos meus dons e não pelo que eu tenho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a chave do sucesso e da vitória está aqui. É de ser humilde e glorificar o nome do Senhor para não ser derrotado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui nós somos mais do que nada neste mundo. E que Jesus Cristo cresça na nossa vida. Aleluia. E que nós cada vez diminuamos. E que nós possamos colocar, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, a nossa vida na mão de Deus. Porque se Deus nos colocar na UTI a qualquer momento, nós não temos soluções para nada. Mas Deus tem a solução de todo o problema. Deus, então, meus amados irmãos, o inimigo não vai cavalgar na nossa cabeça. E finalizando, porque nós estamos chegando ao término do nosso programa, Salmo 124 diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, os homens nos teriam engolido vivos. Então, a vontade daqueles que são ímpios é nos engolir vivos, é ver a nossa derrota, é ver a nossa tristeza. Mas nas adversidades, nas lutas, nas derrotas, em todos os problemas, Deus coloca você nesse tipo de coisa para que você saiba que você é limitado e que você precisa de Deus na sua vida. Aleluia. E que só Ele pode resolver o seu problema. Aleluia. E que você, mesmo sendo rico, mesmo você tendo posição, você não é maior do que ninguém, que você precisa do seu vizinho. Você não é maior do que ninguém. Não seja egoísta, mas dê o seu coração para Jesus. E agora que Deus te abençoe com essa palavra que nós falamos neste dia. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus seja contigo. E eu vou fazer uma oração muito rápida para você já no término do nosso programa. Vamos orar, irmã Lúcia, agradecendo ao Senhor por esse maravilhoso programa. Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Senhor Jesus, abençoa os nossos ouvintes. Visita cada um nesta hora, Senhor. Vai de encontro aos seus lares, Senhor. Vai de encontro à sua vida, Senhor. Toda enfermidade, tudo que não provém de ti, Senhor, seja repreendido agora em nome de Jesus. E nós abençoamos a todos em nome de Jesus no programa Cântico de Sião. Se você está assistindo, não deixe de assistir, porque Deus é com você. Dê-nos uma chamada e nós seremos abençoados, e você também. Não se esqueça, Jesus é com você. As suas limitações coloque nos pés de Cristo e você será vencedor. No nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém. Aleluia.